Hoje quero compartilhar com você uma poderosa reflexão baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Se possível, abra sua Bíblia comigo e mantenha-a aberta durante a meditação. O texto diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Então, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam contra o barco, de modo que já começava a encher-se de água. Jesus, porém, estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Quero refletir com você sobre um tema que fala profundamente ao nosso coração. Não desanime, não tenha medo. Jesus está no controle. Como introdução, quero destacar 4 verdades importantes que nos ajudam a compreender melhor este momento. Primeira verdade: as tempestades da vida existem. Elas são reais. Estão presentes na nossa jornada e são inevitáveis. As tempestades chegam para todos. Atingem quem mora em palácios e também quem vive em casas simples. Chegam aos mais cultos e aos mais humildes. Elas não fazem distinção. A vida não acontece em um parque de diversões. Não caminhamos sempre por jardins floridos. Passamos por desertos escaldantes, por vales escuros. Enfrentamos lutas. As lágrimas escorrem pelo rosto. A dor aperta o coração. Essa é a realidade da vida. Segunda verdade: as tempestades são imprevisíveis. Elas surgem de repente, sem avisar. Você acorda em paz e, ao anoitecer, seu rosto está molhado de lágrimas. É um acidente inesperado, uma doença súbita, um divórcio doloroso, um luto que despedaça, uma perda financeira que desestrutura tudo. Algo que você jamais imaginava. Mas aconteceu. Pegou você de surpresa e virou sua vida de cabeça para baixo. Terceira verdade: as tempestades, muitas vezes, são inadministráveis. As coisas fogem do nosso controle. Você quer ir para a direita, mas a tempestade empurra para a esquerda. Você tenta avançar, mas recua. O que parecia simples se transforma num gigante intransponível. Um filho criado com amor e zelo entra na adolescência. E, de repente, se envolve com más companhias, se desvia, entra nas drogas. O lar é abalado. A dor se instala. Quarta e última verdade: as tempestades são também pedagógicas. Louvado seja Deus por isso. Nada acontece sem propósito. Por mais curta ou intensa que seja a tempestade, ainda que esteja fora do seu controle, ela nunca está fora do controle de Deus. Ele tem um plano. E Ele vai usar essa dor, essa luta, essa tempestade, não para destruir você, mas para fortalecer sua alma. Não para fazer você naufragar, mas para levar você a uma experiência mais profunda com Ele. Quando Deus permite que passemos por uma situação adversa, difícil, amarga, Ele deseja nos ensinar lições profundas, lições que, de outra forma, jamais aprenderíamos. Por isso, com a Bíblia aberta, convido você a continuar meditando comigo neste texto tão rico. O contexto é o seguinte: Jesus havia passado todo o dia ensinando as parábolas do reino. E se você já pregou, ensinou ou deu aulas durante horas, sabe como isso é desgastante. Ao final do dia, Jesus está exausto. Ele entra no barco, pega um travesseiro, vai para a parte de trás e adormece.
Mas antes disso, ele havia dito aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Enquanto eles navegam rumo à outra margem, é importante lembrar onde essa história acontece: no Mar da Galileia, ou, mais precisamente, no Lago de Genezaré. Esse mar não é um mar de verdade, mas um lago de águas doces, o maior reservatório desse tipo em todo o Oriente Médio. São 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, situado cerca de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é cercado pelas montanhas de Golã de um lado e pelas montanhas da Galileia do outro. E enquanto seguiam viagem, repentinamente, surge uma tempestade. O vento sopra com violência. O barco começa a ser lançado de um lado para o outro. No início, os discípulos provavelmente pensaram: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos experiência. Sabemos lidar com isso. Afinal, alguns deles eram pescadores profissionais. Eles confiavam em sua própria habilidade. Mas quanto mais tentavam resolver a situação, mais o mar se agigantava. As ondas se tornaram violentas. O barco era açoitado com fúria. O vento parecia enlouquecido. A água invadia o barco, e a morte mostrava seu rosto aterrador. Foi então que, em desespero, eles recorreram a Jesus e disseram em tom de cobrança: Mestre, tu não te importas que pereçamos? Jesus então se levanta, repreende o vento, fala ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento obedece, o mar se aquieta e faz-se uma grande bonança. Jesus então olha para os discípulos e pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, tomados de temor e admiração, olham uns para os outros e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?